Olá, voltamos? Oi? Voltamos. Então tá. Vamos ver se agora dá certo. Mas o professor estava É, se apresentando. Boa noite. então, o meu pai é radioamador, né? Começou em 74, e aí meus irmãos são radioamadores, e aí em 89 eu também fiz curso e tal, e fiz a licença do Anatel, virei radioamador, né? Aí em 2015 eu entrei para o grupo de resgate, 2014, 2015, para o grupo de resgate, que é o GRM Joinville. E aí, em 2014, também eu comecei a fazer o curso e me tornei piloto de parapente para motor, né? Para trike, enfim, aeronaves experimentais, né? Aí, de lá por 2019, aliás, 17, 18, eu comecei a dar aula, né? Eu ser instrutor de parapente, né? Com a Paula da Survival, foi instrutor no curso de sobrevivência, da parte de comunicação. E é isso, é por aí. Não tem muita coisa. Bondade sua. Ó, o nosso leitor aqui de QSA5, lá de São Paulo, Juninho, né, passou ali até o indicativo dele na condição de radioamador. Muitas pessoas têm essa dúvida, né, sobre o radioamadorismo. Como é que funciona? É, qualquer pessoa pode ter um rádio, é isso, professor? O radioamadorismo, ele é controlado no Brasil pela Anatel, né? E aí, para você se tornar um radioamador, você precisa fazer um teste, né, junto à Anatel, requerer uma licença e a partir daí você pode utilizar as frequências, né? Você tem uma licença para utilizar as frequências. No radioamadorismo existem classes, num comparativo assim de uma forma grosseira, como se fossem carteiras de habilitação para motorista, né? Onde Uhum. você tem ali A, B, C, D e E. No radioamadorismo você também tem A, B e C, né? Onde o A seria a carteira mais completa e onde o C seria menos completa, né? O que modifica isso? Modifica a quantidade de frequências que você pode utilizar. Um classe C ele está mais limitado a uma quantidade menor de frequências do que um classe A, né? Então é isso que modifica. E a partir daí, assim, é só alegria, né? É importante ter, né, a licença para poder utilizar o rádio. Por quê? Porque está legal, né? Você utilizar um rádio e não ter a licença está incorrendo aí num processo federal, né? Não é muito Uhum. bom. Eu não aconselho. Mas aí tem uma saída, né? Tem uma saída para as pessoas que são os rádios que são liberados de uso que você não precisa ter licença, né? Eu tenho aqui alguns para mostrar. De Vamos lá, repente o vamos pessoal já lá. deve ter visto, né? Ó, esses radinhos aqui estão com as antenas quebradas porque eles são muito antigos, tá? Mas eram os mais conhecidos, né? Os Talkabout, Motorola e tal, né? Esses aqui. Uhum. Hoje, os mais vistos no mercado hoje são esses aqui, ó. Os Baofengs. Baofengzinho, Esse né? outro modelo é o Baofengzinho. Esse rádio aqui, ele entra numa categoria onde não é necessário licença para ele. Então qualquer pessoa pode andar com ele, né? Existe, claro, uma dificuldade que você não consegue alterar as frequências dele. E existe essa dificuldade entre você não ter ele, você ter um desses, você ajuda bastante, né? Você já pode te facilitar a vida aí muito e te ajudar a sair de uma situação bem séria, né? Uma situação de risco aí. Sim. É, Agora, eu tenho visto o radioamadorismo prestando um serviço ainda nos dias de hoje, mesmo com internet, etc., muito importante para a sociedade.
Eu me recordo, há poucos meses atrás, nós tivemos aqueles desastres naturais lá na Serra Fluminense, né? Cidades como Petrópolis, cidades da Serra Fluminense, lá no Rio de Janeiro, né? E nessas situações, muita coisa do radioamadorismo, acaba contribuindo com os trabalhos de resgate, de suporte às vítimas, etc., né, professor? O rádio ele tem uma facilidade muito grande nesses casos, porque diferente do que muitas pessoas imaginam, o que precisa para se fazer a comunicação com o rádio, né? É o rádio, eu vou até tirar aqui para mostrar, tá? Vamos lá, que é mais fácil. Vou dividir aqui o rádio, ó. Só precisa ter o rádio, uma bateria, uma fonte de energia e uma antena. É só isso que precisa, né? Enquanto um celular precisa ter o sinal da torre, precisa ter a internet nele, precisa ter muitas vezes o satélite, precisa ter a fibra ótica, né? O rádio só precisa disso aqui. Então, com um rádio, é claro que é um rádio um pouco maior que esse, né? Mas com um rádio base, a gente consegue conversar com o planeta todo. Né? Consigo conversar com o Japão, com a Austrália, com os Estados Unidos, através de um rádio só. E o principal, né? Esse rádio, a comunicação via rádio ela é instantânea, ela é a velocidade da luz. Ela não tem delay. Ela não dá essa travadinha do Instagram. Então, é isso, sabe? Então, essas são as facilidades. Quando a gente encontra problemas, como foi essa do Rio de Janeiro, como a gente já teve aqui em Santa Catarina, no Morro do Baú, em Guaramirim, o último problema foi aqui em Garuva, aqui do nosso ladinho de Joinville também, onde faltou energia, a cidade fica isolada, não acaba a conexão de celular, o rádio funciona. E é nesse momento que o rádio realmente faz a diferença, sabe? Porque você consegue contato com as pessoas, baterias são fáceis de carregar, umas mais, outras menos, mas são fáceis, antenas são fáceis de instalar, e aí a comunicação está feita, né? E aí você, tendo comunicação, já é metade do caminho, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora sim, ó, professor, uma coisa que muita gente pergunta, né, até se colocando nessas situações de estar em locais onde a comunicação por celular, a comunicação de internet, ela é mais complexa em termos de sinal. Às vezes, fazendo uma trilha com jipe, visitando uma cachoeira. Como que o rádio pode auxiliar na segurança dessas pessoas, professor? Na nossa legislação do radioamadorismo, né, do rádio em geral, no Brasil, existe um ponto lá que fala que, em salvaguarda da vida, qualquer pessoa pode utilizar qualquer frequência. Né? Então, o que é importante? De repente eu não tenho, vai lá, vamos tomar como exemplo, né? Eu tenho meu Jeep, isso acontece bastante, né? Tenho meu Jeep, estou fazendo uma trilha, não sou radioamador, mas eu tenho acesso a um rádio que consegue alterar as frequências, né? Como esse aqui, ó. Eu consigo trocar a frequência, né? Então, qual que é a forma mais prática se eu tiver numa situação de emergência ou de urgência, né? Eu consigo colocar uma frequência, por exemplo, uma frequência marítima, a frequência, por exemplo, 156.800, 156.800 MHz, né? Essa frequência é a frequência do canal de pedido de socorro marítimo. Então, normalmente as trilhas estão em montanhas, né? O pessoal vai nas partes mais altas. Tu vai conseguir certamente comunicação com alguém que está lá no mar, que está ouvindo. A partir daí, a pessoa que está lá, se tiver recurso, consegue te auxiliar nesse sentido, né?
Ao mesmo tempo, além dessa frequência marítima, por exemplo, tem as frequências que são as frequências no Brasil, né? Por exemplo, a frequência 146.520, que é uma frequência de chamada geral. Em todo local, alguém está ouvindo essa frequência. Então, é uma forma também de você solicitar ajuda, né? Fora isso, se você tiver, né, que é mais difícil, mas se você tiver um rádio que tenha acesso às frequências aeronáuticas, né, aí tem a frequência 123.450, que sempre que tiver uma aeronave sobrevoando em algum local, ela vai estar ouvindo essa frequência. Então isso já facilita bastante. Mas eu não tenho rádio desse, eu só tenho o Baofeng normal. Sim, também você consegue utilizar ele, porque apesar de pequenos e de fracos, se você estiver numa montanha, numa localidade mais aberta, você consegue chamar alguém, vai tentando, né? Canal por canal. Esses rádios, muita gente tem eles hoje, então é possível sim pedir ajuda nesse sentido, usando esses rádios, né? Beleza. O pessoal tá falando aqui que a minha imagem ainda tá meio quadradinha. Um pouco eu que sou meio quadradinho mesmo, né? Mas, mas a gente tá tentando resolver aqui com o nosso staff aqui de casa. Você sabe que o pessoal aqui, com esse negócio dessas lives, o pessoal aqui em casa virou... tem produtor, tem iluminador, né? Um dia a gente vai fazer uma live dos bastidores aqui, né? Legal, legal. Essa televisão que fica mostrando atrás de mim aqui, papo que é SA5, ela não pode ficar assim por muito tempo. A gente tem hora para terminar a live, e não é só por causa que o Instagram derruba a gente, porque a gente quer ver a Juma depois. Tem um motivo a mais pra estar ligado, né? Tem que ter motivo a mais. Então, vamos ver se a nossa imagem aqui melhorou, né? O pessoal já está mandando perguntas aqui, professor, né? Daqui a pouco a gente vai passar para as perguntas aqui, né? Estou vendo aqui o meu amigo Federal BC, Bravo Charlie, que é operador, né, na Polícia Federal Marítimo, também deve conhecer bem a região, eu sei que ele gosta de montanhismo, etc., está acompanhando aqui a gente, nosso amigo Jefferson. Também o Juninho, né, profissionais de peso. Vão me dando aí o retorno, pessoal, né? O Edson, vão me dando aí o retorno, né? Se a imagem melhorou um pouquinho, tá? É importante para isso. A gente toca num aspecto interessante, professor, porque nós que trabalhamos também com segurança pública, muito se fala em manter a comunicação restrita, com criptografia, etc, etc, etc. Mas uma coisa que eu falo aqui no livro, que é SA5, que muitas vezes a segurança está relacionada a manter a informação preservada, criptografada, que outras pessoas não tenham acesso. Por outro lado, né, em muitos momentos, essa informação ser difundida, essa mensagem estar numa frequência aberta, por exemplo, é também um fator de segurança. Seja para embarcações, para aeronaves, para pessoas que estejam nas trilhas, isso é realmente muito importante. Eu vou pedir até para o professor, se puder, repetir as frequências, né, que a pessoa pode configurar no rádio, se ela tem um rádio ali que tenha essa facilidade, né? Que eu acho que essa aí é uma informação valiosa. Vale a pena, se a pessoa tiver condições, deixar já um canal lá pré-setado nessas frequências, inclusive, né? Exatamente. Bom, as frequências dentro da faixa de rádio amador é 146.520. Né?
Para quem não está habituado a isso, a gente faz aquela analogia do rádio normal, né? No rádio do carro, no rádio FM, né? Ah, eu escuto a 104.3. Nesse caso é a 146.520. É um pouco acima daquela frequência do rádio, mas é a mesma coisa. É o mesmo sinal e a mesma FM, né? Que a gente está acostumado. Então, a 146.520 é um canal muito utilizado no Brasil como chamada geral, né? Então você pode solicitar ali que sempre vai ter alguém ouvindo. Subindo um pouquinho, a 156.800 é o canal 16 marítimo, né? É o canal de emergência marítimo. Então normalmente todas as embarcações estão ouvindo esse canal. Aí elas querem falar entre elas, elas se chamam nesse canal e trocam para outros canais para continuar a conversa, né? Deixam esse livre. Uhum. E na aviação, que daí já é um rádio um pouquinho diferente, porque na aviação a gente utiliza AM, né, amplitude modulada. Então aí é 123.450 a frequência. Que toda aeronave que, quando ela está no ar, ela vai estar ouvindo essa frequência. Então, assim, basicamente são essas três, né? Existem outras frequências, mas essas são as mais fáceis do pessoal ter o rádio, né? Aí existem frequências em HF, existem as estações fixas, né, da Marinha, por exemplo, que estão sempre ouvindo aquelas frequências, né? Mas basicamente são essas, assim, que são as mais fáceis do pessoal ter, né? Pode falar. Não, eu ia comentar que normalmente nessas frequências abertas, pelo menos assim a experiência que eu tenho, inclusive na hora de fazer a fonia, né, para indicar que é uma situação de emergência, tem algumas palavras lá, como pam-pam, securité, esse tipo de coisa. Isso vale para essas frequências também, professor? Vale, mas o termo mais usado, né, no radioamadorismo realmente é o QRX, né? O pedido de parada dos demais para você fazer a tua solicitação, né? Esse QRX na rede. Exatamente, esse é o QRX, é o termo mais utilizado, né? É claro que a gente tenta, e eu sempre passo isso nas instruções, assim, a comunicação, existe o código Q, existe o código fonético nacional, internacional, mas o que é importante da comunicação? É você passar a informação e essa informação ser recebida e entendida pela pessoa que está no outro lado, né? Isso é importante. A forma que você vai falar, a gente tem maneiras de ser mais fácil, né? Mas nem sempre essa maneira é o que a pessoa vai. Até porque depende muito do estado que a pessoa está, né? Ela está desesperada, está com algum familiar ali, está com algum problema sério. É difícil ela lembrar de tudo, né? Ela vai tentar falar o máximo que conseguir, né? É por aí. Sim. E aí o professor toca num detalhe aí que é importante, porque a gente está falando aqui de situações, de repente, de resgate, etc., que o tempo passa a ser um fator primordial, e aí a comunicação ela entra para ajudar nessa parte, né? No tempo, né, de resgate, no tempo de atendimento, no tempo de resposta efetiva, né, para alguma situação que exija a ajuda, né, professor? Exatamente. Uma coisa que a gente bate muito na tecla é assim, se você está numa montanha, está num local, se perdeu, né? E teu celular está no final a bateria, isso acontece sempre, né? Teu celular está no final a bateria, envie o máximo de informação possível do local que você está, né? Tenha com você no celular ali um aplicativo que te dê as coordenadas do teu GPS do celular, onde você está, né? E seja, vou ligar para o Corpo de Bombeiros, vou ligar para a Polícia Militar, vou ligar para a Polícia Ambiental, ligue, mas já vá direto ao assunto, sabe? Diga, estou perdido, eu tenho essa localização,
passe o máximo de informações possíveis, porque é só assim que o resgate vai conseguir chegar até você, né? E as pessoas hoje utilizam muito o celular para câmera, para fazer foto, para fazer vídeo, né? E aí esquecem que se não guardar um pouquinho de bateria ali, tiver uma necessidade assim, pode faltar, né? E no rádio é mais importante ainda que a pessoa, se tem um rádio e ela vá para uma situação assim, que ela se coloque numa uma situação de área remota, que a gente considera onde não tem sinal de celular, onde ela está a alguns quilômetros de distância da zona urbana mais próxima, né? Que ela tenha esse cuidado de utilizar o mínimo do rádio para que também tenha a bateria do rádio numa necessidade, né? Também outro ponto importante, quando as pessoas têm o rádio já e conhecem a região, é você saber quais frequências são daquela região mais utilizadas, né? Porque existem repetidoras ao longo do Brasil todo e do mundo, repetidoras de rádio que utilizam para radioamadores, né? Então existem frequências que cada região tem a sua, né? E aí, se você sabendo disso, também vai facilitar nesse caso, né? Ah, existe algum site, algum lugar que as pessoas possam procurar essa informação de onde quais são as frequências que podem ser utilizadas nas regiões delas ou não? Sim, não de uma forma tão simples, tá? Todas essas frequências estão disponíveis no site da Anatel. Não só essas frequências, como todas as outras utilizadas por todos os meios de comunicação. O problema é você entrar lá e conseguir achar. localizar essas. E achar essas. A empresa vamos lá dar um exemplo, de transporte de valores tem lá a frequência deles. A empresa de companhia de águas tem lá a frequência que eles utilizam, sabe? O problema é você reduzir isso, né? Normalmente os clubes de rádio da região fazem um compilado com essas informações, né? E aí eles, nos sites deles, têm essas informações. Não é algo muito difícil, né? Vai no Google. Eu participei de uma instrução outro dia que eu fiz uma pergunta, o cara falou, isso aí vai no Google. Isso não faz parte da nossa instrução. Mas assim, o professor, o senhor, quando vai fazer acionado para fazer um resgate na montanha, né, junto com o grupo de resgate montanha de Joinville, o senhor leva contigo equipamento de rádio, né? Leva acessórios. Que tipo, que vai no teu kit de comunicação lá? Vai bastante coisa. Temos tempo ainda até a novela. Pode ficar tranquilo. Tá. Não, vai mais que um rádio, né? Normal, né? Vai 2, 3 rádios, né? Com a mesma frequência. Aí tem mais os equipamentos que são do grupo de resgate, né? Nós temos ali repetidoras móveis que são montadas em determinados pontos para facilitar essa comunicação, né? Então, se eu estou na base onde está sendo montada uma base para o resgate, né? O centro de comunicação, assim, a nossa comunicação sai dessa base, vai até a repetidora e vai para a montanha onde está lá a nossa equipe de resgatistas indo por terra, né? Então, antenas mais variadas, nós temos gerador, baterias, porque nem sempre a gente consegue chegar num local onde tem energia elétrica, né? E aí a energia é altamente necessária nesse caso, né? Uhum. Então, assim, são vários rádios, cabos, antenas, mastro. As antenas, quanto mais alta e mais aberta, elas funcionam melhor, né? Os rádios funcionam melhor. Então, tem isso também, né? São esses detalhes, assim, né? Se você me permite, eu estava lembrando aqui agora, uhum. Dos contatos que mais me alegram até hoje, assim, que eu fiz, foi com a Estação Comandante Ferraz. Puxa vida! A Estação da Antártica, né? Uhum. Estação Comandante Ferraz. Isso foi em 2004 ou 2005, mais ou menos, eu não estou lembrado agora, eu tenho um registro aqui.
Uhum. E do nada eu estava no rádio, assim, na madrugada, e aí um oficial que estava lá na estação Comandante Ferraz era radioamador, e aí eu consegui o contato com ele lá, sabe? Então, assim, isso é uma das alegrias muito grandes do rádio, porque você saber que a estação Comandante Ferraz, que está lá na Antártica, é um pedacinho do Brasil, e eu estava falando com ele diretamente, sem precisar de satélite, de fibra ótica, de mais nada, sabe? Só através do rádio. Então isso é bem gratificante, sabe? É bem interessante, assim. Ó, dá arrepio. Não, eu tenho acompanhado, assim, um pouco do trabalho, até a nossa amiga em comum, a Paula, né, Sim. me rasgou elogios pro professor aí. Eu, no meu dia a dia, eu vejo assim que é realmente é, emocionante você prover ou ter uma comunicação onde numa situação normal você não teria. Seja numa montanha, através de uma repetidora ali para fazer um resgate, um local de difícil acesso, onde a comunicação por telefone celular, etc., não chega, ou mesmo numa comunicação dessas, né, da, como o professor relatou aí, né, na Antártida, um local bastante remoto, e assim, né, onde é, a estrutura que se tem é mínima, né? No caso, né, eu falo assim, ó, o mais legal do rádio, a gente fala muito, né, de repetidoras, né, de bolhas, etc., né, mas a essência dele é falar um contra o outro, no ponto a ponto, e às vezes a distâncias bem grandes, né, de acordo com a potência, enfim, frequência, uma série de Sim. fatores da física ali que nos ajudam é, nesse desafio. Eu tenho falado, né, nas lives e falo aqui no livro também, que essa busca, né, de fazer essa comunicação é um propósito, né? Por isso que o nome do livro até é QSA5, é todo aquele trabalho que a gente faz para chegar num nível de comunicação, né, que ajude de fato as pessoas, né? O professor citou ali dos códigos, né? E que SA5 é um dos códigos do código Q lá, né? E ele fala de, de qualidade de sinal, de intensidade de sinal, e é isso que a gente busca, né? Ter essa qualidade, ter essa condição, né, de levar essas informações para as pessoas, mesmo em situações bastante instáveis ou bastante difíceis, como as que o senhor está relatando, né, em resgate, em montanha, ou mesmo nessa comunicação pela Antártida. Parabéns, viu? Deixa eu ver aqui Você se eu... sabe que. Pode falar. Ah, pode. Você sabe que, assim, ó, um outro fator, né? O rádio, o nosso rádio na comunicação, no grupo de resgate, ele já foi utilizado algumas vezes para a gente conseguir a regulação, né? A regulação médica, né? Porque se nós não tivermos um médico junto com a nossa equipe lá na montanha, na hora do resgate, a gente só consegue ter essa regulação médica através do SAMU, né? Que são Uhum, nossos parceiros aqui, claro, né? Só que como falar com eles se não tem central, se não tem sinal de celular na grande maioria, né? uhum, Então o rádio, a gente interliga o rádio com uma linha de celular, que pode ser fixo ou móvel, né? E aí o médico está lá na sala do SAMU falando com a pessoa que está lá na mata, através do rádio, o rádio fazendo essa ligação. Essa também é bem interessante, assim, sabe? São os meios que a gente consegue utilizar hoje, casando com o rádio, que é mais antigo, com os mais modernos, né? sim, né? Fazendo as pontes, né, que são necessárias Exatamente. nos processos, né? E, e o senhor também trabalha com parapente, paramotor e para-trike.
Isso. E, Voar é uma. e leva a rádio também no parapente? Oh, sem dúvida, né? Sem dúvida. Voar é uma das sensações mais extraordinárias que a gente pode ter, né? E aí, quando você está falando que a sua aeronave está ali no porta-malas do seu carro, pô, é fascinante, é muito mais, né? Uhum. Hoje, qualquer pessoa que não tenha isso, ela precisa ir na companhia aérea, precisa comprar passagem, precisa entrar no aeroporto, e por aí vai para fazer um voo, né? E a gente não, a gente tem essa facilidade de conseguir chegar numa rampa, se for sem o paramotor, né, e sem o trike, no caso, e chegar e, se tiver condições, enfim, decolar, fazer o seu voo, né? E diferente do que as pessoas imaginam, assim, um, para, um paramotor, ou um paratrike, ou só o parapente sem motor, você consegue andar longas distâncias, né? O recorde mundial é de brasileiros. Passa de 560 quilômetros de distância, sem motor. Pra gente ter uma ideia. Então, assim, num parapente você consegue ir longe. E aí, a gente tem a comunicação também, né? Para auxiliar o Então, quê? Para auxiliar o resgate, porque nem sempre você decola num local e vai pousar naquele local definido, né? Então, consegue ir mais distante, aí você consegue avisar a tua equipe quem está aonde você pousou, né? E de preferência avise antes de pousar, né? Porque se você estiver no ar, o rádio funciona melhor, né? Depois de pousar já dificulta, né? E já em algumas rampas também, o rádio é bem importante na decolagem, né? Por quê? Porque às vezes saem asa deltas e parapentes, eles têm pontos diferentes, mas tem que ter essa coordenação para não saírem juntos, né? E aí o rádio é bem importante também, para você saber o que está acontecendo à tua volta e para você poder ir, né? Além, claro, de você estar voando, estar falando com o teu colega que está do lado, tá pegando informações dele, de térmicas, de como tá, onde está melhor o voo, né? Tudo é o rádio. Tudo facilita com o rádio, né? e a aviação, ela sempre andou muito parceira com o rádio, né? Até porque é, ela precisa se precisa se comunicar com as pessoas em terra e também entre as aeronaves de uma maneira geral, né, professor? Sim, sem dúvida. O rádio, ele sempre foi, o rumo das aeronaves partia pelo rádio, né? Hoje não, hoje a gente existe satélite, localizador, transponder, né? Mesmo assim, o transponder é um sinal de rádio, né? Que envia a localização da aeronave, né? Então, assim, o rádio. Bom, os nossos celulares são rádios, né? É Já, tudo já define por aí, radiofrequência, né? né? Tudo Satélite, radiofrequência. é um radiofrequente. Então, Exatamente. Tanto é que as pessoas não sabem, mas a cada ligação, a cada ponto que você utiliza o teu celular, ou seja, 4G, 5G, Wi-Fi, você paga uma taxinha de Fistel. Você está pagando, não está ali discriminado, mas é a mesma taxa que o radioamador paga para usar a frequência, pois se trata do mesmo serviço, com equipamentos diferentes, com possibilidades diferentes, mas o mesmo serviço. bacana, bacana demais. É, o professor falou aí do celular. É, ainda hoje, né, a gente tem muita dificuldade de fazer as pessoas perceberem, né, as diferenças, as vantagens e desvantagens que tem do uso do rádio e do celular para esse tipo de situação que a gente está falando aqui, de sobrevivência, de montanha, de aviação. Em linhas gerais, assim, professor, para quem tá cru no assunto, para quem acha que o celular vai resolver a vida do cara mesmo nessas horas. Sim. Eu acho que assim, ó, o que é o ideal? Que você tenha os dois, né? Que se você é uma pessoa que gosta de se colocar em situações que podem te levar a situações de difícil comunicação ou de risco da tua vida, eu gosto de fazer trilhas, eu gosto de subir montanha,
seja de carro, seja a pé, eu gosto de voar, né? O ideal é que você tenha um rádio e que tenha o celular junto. Por quê? Porque um não substitui o outro, né? Mas os dois podem fazer pode solucionar o teu problema. Eles se complementam, na verdade, né? Exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui que me passaram. Vou pedir para professor Andrade, dá para explicar melhor o que é na montanha, lá no montanhismo, a a regulação médica que o senhor falou Sim, lá? sim. O que acontece? Nós, como resgatistas, nós não podemos aplicar nenhum medicamento. A pessoa não pode, nós não podemos aplicar esse medicamento se a gente não tiver uma autorização de um médico. Então, a regulação médica significa você chegar lá, identificar o que está acontecendo. Você está bem, né? Sim, 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 sim. Ah, maravilha. Isso é o que importa para a gente. Bom, eu estava falando para o pessoal aqui que nas semanas que vão acontecer aqui ainda, a gente vai conversar na semana que vem com o Sérgio Gadelha. O Sérgio Gadelha vai falar sobre bolhas táticas de comunicação. E é um nome bonito, né? Mas quando o professor ali fala que ele leva uma repetidorazinha para campo, e ele está fazendo ali uma bolha tática, né? Ele está estabelecendo uma comunicação ali dentro no âmbito daquela bolha. E a gente vai tratar desse assunto na semana que vem, aqui conosco, Sérgio Gadelha, diretamente de Londres, estará Olha que maravilha. conversando com a gente. E na última semana, o Caveira 12 da PM de Santa Catarina, o Major Bonfim, vai falar de operações especiais, e aí a gente fecha as 10 participações aqui do nosso Papo QSA5. Tá? Vamos lá, vamos às perguntas, então. O professor tinha alguma coisa para concluir ali? Ou... Não, era isso. Na verdade, a regulação é isso, né? É você não, a regulação médica, né? Você precisa passar as condições que a vítima está para um médico e o médico vai te dizer o que fazer. Né? E a única forma de você tratar alguma coisa na vítima no momento é assim, com regulação médica. Né? E aí nesse entra o ponto, rádio para fazer esse contato. sim, nesse ponto aí a comunicação é essencial, né? Para ter a Sim, sem comunicação dúvida. com, com o médico, no caso, né? Exatamente. Vamos lá, pessoal, vamos às perguntas agora, então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. GPS UTFPR, muito bom mesmo. Esse cara é meu pai, né? Que tá aqui, ó. Meu pai tá no Insta. Olha só que maravilha. Tá assistindo a gente aqui. E o meu pai, ele é um personagem também aqui do livro, né? A gente tá ele foi durante a vida toda topógrafo, né? Aqui no DR do Paraná. E ele sempre falava assim, né? A palavra que eu aprendi com ele, trecho, né? No trecho, do trecho. E quando a gente se vê nessas situações, né? Fazendo essas bolhas, né? Nessas situações onde levando a comunicação onde o celular não chega, também costumo dizer que estou no trecho. Tá aqui com a gente agora, entrou aqui também o Diógenes Casagrande, que participou com a gente aqui já do nosso papo QSA5 sobre comando e controle. Né? Casagrande, o papo QSA5 de hoje também é para você, viu, meu irmão? Força total aí. Vamos lá, vamos às perguntas. Deixa eu abrir aqui a tela das perguntas. Deixa eu achar aqui, peraí.
Ó, tem uma aqui que o Juliano Suclô mandou, né? Sobre o alcance do rádio amador, realmente é possível falar com pessoas muito distantes? Pergunta aqui do Sim, Juliano, enquanto eu acho as sim, outras aqui. sim, é muito possível, né? A diferença é que, assim, quando você utiliza o teu WhatsApp, teu Instagram, seleciona a pessoa com quem você quer falar e você vai ter a comunicação com ela, né? No rádio é um pouquinho diferente. Você escolhe uma frequência e chama, o termo seria chamada geral, né? Você chama geral na frequência. Ou você chama uma localidade específica. Então eu sei, por convenção, a gente sabe que determinadas frequências são utilizadas em determinados horários. E aí eu quero falar com alguém, vou escolher um lugar perto do Japão, né? E aí eu sei que no Japão, em determinada frequência, em determinado horário, é possível, é mais possível que tenha pessoas lá. E aí eu vou chamar, vou solicitar eles, e se tiver alguém, eles vão me responder e a gente vai conversar. Ah, mas como que se conversa, né? Normalmente no inglês, né? O inglês é o que manda na história. Ah, mas eu não sei inglês ou não tenho inglês fluente. Ah, usando o código Q, aí fica fácil. Aí facilita muito, né? É por aí. Beleza, beleza. Uma pergunta aqui que apareceu. A diferença, professor, qual é a diferença entre rádio amador, rádio de cidadão e os rádios utilizados pelos caminhoneiros? Bom, na grande maioria, os caminhoneiros utilizam rádios faixa cidadão. Tá? Por quê? Porque é uma faixa de frequência específica que se chama faixa cidadão. Como rádio amador, você tem lá 12, 15 faixas de frequências, né? Uma faixa começa em tanto e vai até tanto. Vou pegar o exemplo da faixa de VHF. Começa em 144 MHz, vai até 148. Isso é uma faixa de frequência. Quando você utiliza a faixa cidadão, é uma faixa de frequência que está lá nos 27 MHz. Então, para a faixa cidadão, você não precisa fazer prova na Anatel para você ter a licença, né? Você só precisa fazer o requerimento. É bem mais simples, né? Inclusive, as pessoas agora estão desobrigadas de ter esse requerimento na faixa cidadão. Então, por isso, se difundiu tanto entre os caminhoneiros, né? Também de você utilizar aqueles rádios. Né? E aí são aquelas antenas grandes que a gente vê, muitas vezes, viradas para frente, mais de uma, né? Ah, mas eles utilizam mais de uma por quê? Porque eles querem uma faixa maior do que o normal. Então, eles deveriam usar 40 canais, 40 frequências diferentes, e tem rádios desses utilizados que tem 300 canais. Eles invadem outras frequências, né, que não deveriam, mas isso acontece. Então, essa é a diferença, assim. A faixa cidadão é a faixa, normalmente, que os caminhoneiros utilizam, e o rádio amador utiliza todas as outras faixas de frequência. Será que eu respondi? Acho que sim. Mas assim, ó, em uma emergência, se o cara tiver programado lá no rádio lá uma faixa dessa, ele consegue conversar com alguém que esteja na faixa do cidadão, por exemplo. Sim, sem dúvida, consegue também. A diferença é que o rádio dele tem que chegar a essa faixa, né, de frequência. E a ideia de uma emergência, de uma necessidade, é sempre você conseguir um primeiro ponto, né? Ah, eu consegui chamar uma pessoa que tem um celular na mão. Então eu falei para ela onde eu estou, que é a necessidade. Ela vai levar isso à frente, né? Ah, de repente ela não tem um celular. Ela também está isolada, mas o rádio dela tem condição de chamar uma outra pessoa mais na frente, também facilitou. Por aí, né? Entendi. O senhor falou aqui uma faixa de emergência para o pessoal colocar no rádio, que vai levar para a montanha, que vai levar na trilha. Tem uma frequência dessa para o cara pode deixar, né, no HT que vai levar para a trilha da faixa de cidadão,
ou seria normalmente para uma outra faixa de frequência que esses HTs não atendem? Esses HTs eles não chegam na faixa cidadão, a não ser que você tenha um HT da faixa cidadão. Então, eles são frequências muito distantes. Eles não conseguem chegar. Boa, boa. Agora tem mais uma perguntinha aqui, ó. O pessoal quer saber as diferenças hoje, professor. Ó. Diferença entre parapente, paramotor e paratrike. Ah, muito bem. O parapente, ele é só aquela estrutura de pano que voa como um pêndulo, né? Está em cima e o piloto está aqui embaixo, né? É uma estrutura que não é rígida, né? Toda de pano. Ele infla com o vento que está pegando nele. E ele se mantém inflado enquanto ele está voando. Tá? Isso é o parapente. E o paramotor? É o mesmo parapente, só que é aquele motor que vai nas tuas costas. Você já viu um grande ventilador nas costas, assim? Uhum. E é o paramotor. Né? Então, mas e o paramotor, ele me leva para frente, eu consigo andar mais rápido? Não. O paramotor, ele te leva para cima. Ele faz o parapente subir. E o paratrike é o mesmo que o paramotor, porém é um carrinho, né? Normalmente é um triciclo, né? Então você não precisa dar aquela corridinha para decolar. Você fica sentadinho e acelera, né? E aí ele sai. Ele tem as mesmas características de uma aeronave grande, precisa decolar sempre contra o vento, precisa pousar sempre contra o vento. É o vento que te sustenta voando, todas as características, tudo igual. Bacana, bacana. Muito obrigado, pessoal aqui que está perguntando. Chegou aqui agora o Paulo, Roberto, Vitor Barros, Ieda Crispim, todo o pessoal que está com a gente aqui apoiando sempre as nossas lives aqui. Também não posso deixar de falar dos profissionais de peso, tá? Aqui de Curitiba, sempre ajudando a gente aqui na divulgação. E o papo é muito gostoso, né, professor? Mas o tempo já tá passando. Olha, eu quero agradecer. É uma live importante hoje, uma informação de utilidade pública para quem. Hoje muita gente vai fazer trilha de moto, trilha de bicicleta. Caminho da Fé, lá em São Paulo, né, do interior de Minas até Aparecida, e muitas vezes a pessoa acaba se expondo a riscos ali, né, e é importante, já que a gente conversou aqui, de ter a possibilidade de ser ouvido, ser resgatado, ser encontrado, e aí buscar uma possibilidade de vencer o tempo, né? Vencer o tempo, vencer a distância, né? Se comunicando com pessoas que estejam longe e que possam lhe prestar o socorro. E isso, na live de hoje, a gente tira daquele universo que a gente vinha conversando nas lives anteriores, de exército, de marinha, polícia, segurança pública e tal, e traz para pessoas comuns, né? Traz para os nossos finais de semana, né? Em situações que a vida também está em risco, né? Então, foi muito importante, muito bacana poder trocar essa ideia com o professor. Professor, muito obrigado, de coração, agradeço mais uma vez aqui de público a Paula Medeiros. Paula Medeiros? Deixa eu ver se é Medeiros. Paula Medeiros. Paula Medeiros, da Survivor Brasil, né, que nos colocou em contato aqui, né, que indicou o seu nome. Eu acho que foi uma noite de muito aprendizado para todos nós. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Eu agradeço muito o teu trabalho que você está fazendo, né? Esse livro certamente vai ajudar muitas pessoas nessa questão da comunicação, de uma forma geral, independente do meio, o importante é a comunicação, né? E isso seja no privado, no aberto, na segurança
da própria pessoa na segurança pública, né? E assim, Uhum, te agradeço demais pelo convite, espero ter ajudado. Desculpa aí, claro. não sei o que aconteceu. O estômago não está muito bom ainda. É que tá muito perto do domingo, né? Daí na segunda. Eu acho que foi isso. Mas não esquenta a cabeça, não. Professor, muito obrigado pela tua atenção com a gente aqui. Tá? Segue o nosso abraço. Assim que estivermos próximos aí de Santa Catarina, vamos dar um abraço pessoalmente aí no amigo, tá bom? Sem dúvida. Está convidado. Tá joia. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a Até todos que mais. Boa estiveram com a noite. gente. Boa noite a todos que estiveram com a gente em mais esse Papo QSA5. Semana que vem, dia 9 de maio, ou dia 9 de maio, a gente vai falar com o Sérgio Gadelha. O Sérgio Gadelha vai estar lá em Londres e vai falar com a gente, vai acordar de madrugada para trocar uma ideia com a gente aqui sobre bolhas táticas e realidade aumentada. Vale a pena conferir. Muito obrigado a todos e